alegro em ti. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará, me alegro em ti. Nossa esperança está em ti, Senhor. Nossa esperança está em ti, amigo. Nós confiamos no seu braço, Deus. Confiamos na sua intervenção. Confiamos na sua voz que sussurra aos nossos ouvidos. Confiamos em ti, Deus. Declaramos a nossa fidelidade a ti, a nossa rendição a ti, Senhor. Declaramos, Senhor, todo o nosso louvor e adoração a ti. Recebe, Deus, o nosso louvor nessa noite. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, Deus. Recebe, Senhor. Aleluia. Prazer enorme poder partilhar a palavra com vocês. Prazer enorme poder ter a oportunidade de estar falando para a comunidade Vineyard de Magé e de alguma forma saber que essa palavra vai além de nós, vai alcançar outras pessoas. Pessoas que conhecemos, amamos, pessoas que a gente não conhece e ama também, pessoas que a gente quer conhecer. E que em nome de Jesus essa palavra possa ser profundamente abençoadora para a sua vida, possa servir de ânimo, possa servir de incentivo, de inspiração para continuar a caminhada cristã, para dar início à caminhada cristã, para fazer com que a caminhada cristã, a vivência do reino, seja algo extremamente poderoso e eficaz em nossas vidas. Eu quero partilhar um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, eu vou ler o verso 60, mas permaneça com sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar olhando alguns versos desse texto. Enquanto você pega a sua Bíblia, Bíblia de papel, Bíblia digital, eu vou tomar um pouquinho de água. Lucas capítulo 9, verso 60. Prontos? Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Vamos nos deter nessa última parte desse verso. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Esse é um trecho, de Lucas 9, onde está sendo colocado à prova aqueles que querem seguir Jesus. Jesus está falando a respeito do quanto difícil é servir e caminhar com Cristo. E eu queria partilhar essa palavra contigo, olhando as três respostas que Jesus dá nesse texto. Esse trecho vai do 57 até o verso 62. São poucos versos. Você pode
em casa, com tempo, durante essa semana, meditar com calma neste texto. Mas eu queria que você hoje se debruçasse comigo e a gente pudesse mergulhar nas 3 respostas que Jesus dá nesse texto. E no quão importante é que a gente entenda a intenção que Jesus tem de nos trazer, de nos falar a respeito do quão importante, do quão maravilhoso é seguir a Cristo. Jesus dá 3 respostas diferentes aqui. Há 3 pessoas diferentes nesse texto. E essas respostas nos dão ideia do quão elevado e profundo é servir a Deus. Do quão elevado, profundo e reverente é o chamado do reino. E nós não nos atemos a quanto é importante, a quanto é maravilhoso, a quanto é profundo, a quanto é relevante, a quanto é elevado esse chamado para trilhar o caminho do reino de Deus, de abraçar a causa do Senhor. Nós precisamos nos ater a entender a grandeza que é fazer parte desse chamado. Assim como é elevado, profundo, reverente, entender o quão grave é, o quão pontual é se tornar parte dessa família, se tornar parte deste corpo, o quão grave é fazer parte dessa caminhada. Eu gosto muito de histórias, talvez você já tenha visto lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist só de histórias que eu conto, chamada Spiritual Blocks, depois você pode conferir. E eu gosto de contar histórias, gosto de conhecer histórias, e eu pensando, sabe, nesse chamado aqui, nesse chamado de Jesus, nessa intenção de alguns a caminhar com Cristo, a fazer parte do Evangelho, a fazer parte dessa nova fé que estava sendo multiplicada ali entre os judeus, e eu fiquei pensando, sabe, que como eu gosto de histórias medievais, capa-espada, de contos de fantasia, e eu lembrei de uma história. Eu estava lendo um pequeno livro, a história do rei Arthur, aqueles pequenos livros de bolso. Eu lembro que eu passei ali na Avenida Passos, no centro do Rio, né, quem é rato aí de livrarias, né, de sebos, porque eu comprei esse livreto em um sebo, ali a Regente Feijó, para Tiradentes, está infestada de sebos ali, muitos livros com preço ótimo. E aí eu comprei um livreto do rei Arthur, estava lendo, e eu lembro que um amigo meu me perguntou: você está lendo o que aí? Um livreto pequenininho, né? Aí eu falei: estou lendo a história do rei Arthur. Aí ele deu aquele sorriso meio que amarelo, né? Tipo assim, esse livreto aí. Aí eu falei: por que você está falando assim? Ele falou assim: cara, você quer conhecer a história do rei Arthur, você precisa comprar as Brumas de Avalon. E aí eu fui atrás, eu tenho. E aí, nossa, quantas cores novas a gente pôde aprender ali a respeito dessa história tão fantástica do rei Arthur. E eu gosto dessas histórias. Me fez me encantar com autores como C.S. Lewis, Tolkien magistral. E por que eu estou contando isso tudo? A grandeza do chamado dos cavaleiros, dos homens de honra, daqueles que assumiam missões, que enfrentavam desafios. Parece que é a figura que me vem à memória, que me vem ao coração desse chamado de Jesus. Às vezes a gente tem uma visão espiritual empobrecida e a gente precisa tornar a nossa visão espiritual enriquecida desse chamado tão importante. E aí eu lembrei dessas grandes histórias
e do quão importante é que a gente entenda que esse chamado grave é também um grande chamado de transformar histórias, de transformar a história de pequenos homens em grandes homens do Senhor, porque são chamados para cumprir uma grande missão. Eu e você, a gente precisa aprender a olhar para esses textos e entender a grandeza de ser chamado ou de se oferecer a participar, porque esse texto revela um pouco disso. Tudo isso me mostra o quão incomparável quão insigne ser chamado a participar do reino. O reino de Deus. O reino de Deus está para muito além dessas grandes e fabulosas histórias contadas por homens tão especiais como Tolkien, C.S. Lewis. As histórias como Nárnia, Silmarillion, Roverandom, grandes histórias, mas elas não chegam nem perto da grandeza de fazer parte de uma história como a história do Evangelho. A história do Evangelho que se desenha através de nós, através da igreja. Deus está te chamando a fazer parte disso. Esteja disposto. E vamos olhar para o texto. Vamos olhar para o texto para a gente ganhar tempo e poder se debruçar sobre as respostas que Jesus dá. No verso 57, um homem se aproxima de Jesus e diz assim: eu te seguirei. Eu te seguirei por onde quer que fores. Eu vou te servir por onde quer que você vá, o que você quer que eu faça, o caminho que você escolher, o desafio que você colocar sobre a minha vida, eu vou te seguir, eu vou vivenciar essa história. Eu vou fazer parte dessa história. E Jesus responde no verso 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Nossa, que resposta! Eu olhar para esse texto inteiro, sabe? Os versos ali de 57 a 62 me ensinam muito a respeito da igreja, de erros e acertos. Às vezes, algumas pessoas dizem: eu quero fazer parte da igreja. E às vezes, nós como igreja, a gente simplesmente fala assim: vem. E Jesus nos ensina isso. Vem assim como estás. A gente precisa ir do jeito que a gente está. Às vezes quebrado, às vezes adoecido, enfermo, às vezes fraco. Normalmente fraco, enfraquecido, enfermo. Mas a igreja precisa pontuar exatamente como Jesus faz aqui, que servir a este reino é mergulhar em uma aventura, mergulhar em uma aventura, em uma história cercada de insegurança. Irmãos, a história do Evangelho é uma história volátil, é uma história que está prestes a explodir. Tudo pode acontecer quando a gente abraça a causa do Evangelho. Tudo pode acontecer quando a gente diz que quer participar e quando Jesus fala assim: olha, não é brincadeira. Uma história imprevisível, não dá para nenhum pastor, profeta, não dá para nenhuma igreja precisar como vai ser o caminho, a vida de cada um cristão. Não tem como. Não há a menor possibilidade que eu diga para você que está ouvindo, que nunca ouviu do Evangelho, mas tem achado interessante, tem ouvido, tem lido esses livros fantásticos do Novo Testamento, fala assim: cara, isso é bacana, isso é bonito, eu quero fazer parte disso. Não tem como eu precisar para você. Como vai ser a sua vida e vai ser a sua caminhada. Você está diante de um chamado extremamente, como eu disse, imprevisível, de um chamado de insegurança. Olha que Jesus diz: olha, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça, o Filho do Homem não tem nenhuma segurança, não tem um travesseiro para se recostar.
ele dorme como as aves debaixo do céu. É isso é certo. Está na hora da gente aprender com essa primeira resposta de Jesus. Significa que Jesus está dizendo para esse homem, olha, me servir, me seguir, não é para qualquer um. Está preparado para viver uma vida assim, de insegurança, de imprevisibilidade, volátil, um dia de paz, o outro de guerra? É um pouco assim viver o Evangelho. Mas o texto continua. No verso 59, a história é um pouquinho diferente. Olha o verso 59. A outro disse, agora é Jesus que fala, siga-me. Verso 59, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai, meu Deus. Talvez esse seja um dos versos e a resposta de Jesus tornem esses dois versos talvez os versos mais agudos do Novo Testamento. Onde Jesus mostra o quão louco e gigante é servir ao Senhor. Servir, a resposta de Jesus, né, está no verso 60, o verso que nós lemos, né? Jesus diz assim, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Servir a este reino tem a ver com reconfigurar completamente as suas prioridades. É isso que está escrito aqui. Essa interpretação mais venal, mais básica, mais elementar desse texto. Jesus disse assim, vem. E a resposta daquele homem foi, nossa, a melhor das desculpas. Eu vou sepultar o meu pai, já volto, eu quero te seguir. E Jesus assim, de forma muito aparentemente dura, sabe? Mas aqui é Jesus nos preparando. É Jesus te preparando para o que vem a seguir. Jesus diz assim, deixe que os mortos sepultem os mortos. Jesus está falando que eu e você, para servir ao reino, para servir ao chamado, precisamos reconfigurar completamente as nossas prioridades. Pois ser chamado a este reino me leva para além de mim mesmo. Eu sou um crítico de alguns que dizem assim, e eu não vou ficar falando a respeito disso, mas faz sentido eu me colocar aqui, porque todos que estão me ouvindo e me conhecem sabem que é assim que eu penso e é assim que eu tenho ensinado a respeito do Evangelho. Alguns dizem assim, as minhas prioridades são Deus, família e igreja. Eu olho para esse verso e falo assim, como assim? Mas tem alguns porquês, porque algumas pessoas pensam assim. As igrejas assumiram posturas equivocadas a respeito da função desse líder, desse que foi chamado, porque essa também é uma das grandes coisas que esse verso revela, e eu vou falar disso mais no final. O chamado, aquele que foi chamado, tem suas prioridades reconfiguradas por Deus. E a igreja às vezes se atropela um pouco nisso, de olhar para o chamado, o pastor, o líder, como um funcionário da igreja. E às vezes pesar sobre os ombros dessa pessoa algumas responsabilidades. E essa pessoa, como líder, acabou fazendo da palavra, torcendo a palavra para que estivesse salvo. Se salvar para cuidar bem da sua família. Mas esse texto está muito claro para mim que é Deus, a igreja e o seu reino. O chamado aqui não é de amar a Deus, não, é de servir ao reino.
de pregar o evangelho. Isso tem a ver com a igreja, é a obrigação da igreja. Então, Deus, igreja e a família, mas de forma sadia e sábia, né? Quem caminha comigo sabe exatamente como isso funciona no nosso entendimento. Mas sabe o que essa resposta de Jesus me diz? Que abraçar esse chamado. Eu falei do rei Arthur, né? Quando o rei Arthur se encontra com os seus cavaleiros que formariam a tábua redonda, eles precisavam assumir um compromisso, se submeter. Por mais que a tábua redonda ela nos posicionassem como iguais, todos eles estavam sujeitos ao rei, e respeitavam, e atendiam, e se submetiam, e aceitavam os seus chamados, aceitavam as suas missões, obedientemente. Então esse texto, essa resposta, esse chamado de Jesus, a resposta do homem e a resposta de Jesus logo a seguir, para mim diz muito a respeito de que fazer parte desse chamado do reino é para quem se submete. Não é para qualquer um. É para quem está disposto a se submeter à vontade do Pai, à vontade de Deus. E a última resposta, terceira e última resposta, tem seu início no verso 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. A palavra é muito igual à palavra lá do verso 57, né? Te seguirei, aqui eu vou te seguir, vou seguir-te. E a resposta de Jesus é também muito objetiva, clara, não nos deixa dúvidas. Tem muita gente que diz assim, mas a Bíblia tem textos que são confusos, às vezes aparentemente paradoxais, parece que há alguns conflitos. Nada. A Bíblia é muito objetiva. Sobretudo esses textos, assim no Novo Testamento, são muito objetivos. E a Bíblia vai se respondendo a si própria, né? Mas a resposta de Jesus no verso 62 é também de suma importância para que a gente entenda o chamado a fazer parte dessa grande história chamada Evangelho, de fazer parte dessa grande história chamada Igreja de Jesus Cristo. Verso 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus responde até a questão anterior, né? Porque ele diz: deixa eu me despedir da minha família. E Jesus diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Qual o significado dessa resposta? O que Jesus, no final das contas, estava querendo ensinar a essas pessoas que estavam querendo seguir? Jesus estava mostrando que o reino é urgente, que está na hora de todos nós nos levantarmos a servir, a abraçarmos o chamado do reino e falar assim: é isso que eu quero para a minha vida, mas vou fazer como Jesus quer e não como eu acho que deve ser. Quem somos nós? Quem somos nós para definir o caminho do Evangelho? Quem é você para definir o caminho do Evangelho? Não tente, nem tente. Se submeta. Esse verso fala do quão urgente, objetivo e inegociável. Ouve isso. O chamado do reino é inegociável.
inegociável. Não se negocia com o chamado do Pai, não se negocia com as coisas de Deus, não se negocia com a palavra que vem do trono de Deus para mim e para a sua vida. Não há. É como barganharmos com Deus. A gente precisa simplesmente abraçar o chamado. Eu e você, a gente deve entender que o nosso coração precisa abraçar o chamado de Deus e entender que isso é um chamado sem volta. É assim que os homens de Deus precisam abraçar o chamado, um chamado sem volta. É como se o Senhor te chamasse a atravessar o mar, para enfrentar uma grande jornada, uma grande cruzada, e para que você fizesse e mostrasse para esse Deus, esse Rei maravilhoso, que você vai enfrentar ao chamado até e levar isso até as últimas consequências, depois de atravessar o mar e abarcar na praia, queimar os navios, mostrando para Deus que você não quer mais voltar, você vai simplesmente continuar a ir em frente. Deve ser em nosso coração um caminho sem volta esse chamado. E sabe para quê? E sabe o entendimento dessa resposta é que o chamado de Deus não é para qualquer um a primeira resposta, não é para quem se submete à segunda resposta, e é para aqueles que estão resolutos. É assim que eu consigo enxergar, sabe? Já concluindo essa mensagem, as respostas de Jesus revelam muito da minha expectativa na formação da força de trabalho do reino de Deus. Você está entendendo isso? Revelam muito da minha expectativa na formação da força de trabalho do reino de Deus. Só se lembre de uma coisa: Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de nós, Ele conta com a gente. Eu e você, a gente precisa aprender com esse texto tão simples, com essas respostas tão objetivas. O reino tem uma relação direta com restrição, sim. Não, eu venho do jeito que eu estou, mas eu não permaneço do jeito que eu estou. Isso não tem a ver com chamado, isso não tem a ver com igreja. Jesus me chama quebrado, doente, porque o Evangelho de Deus é para esses doentes, enfermos. Mas Deus me pega doente, quebrado, me põe de pé, são, para que eu caminhe conforme a vontade dEle. O reino de Deus tem uma relação direta com restrição. Uma conceitual dose de instabilidade e insegurança, sim, também. Nós vimos isso. Mas a nossa única certeza, sabe qual é? Deus. Deus é e precisa ser a nossa certeza. Por isso queimamos os barcos. Por isso continuamos em frente. Porque a gente confia no Senhor. Eu continuo caminhando, continuo em frente, porque eu confio em Deus. Essa a primeira resposta. O reino deixa claro a necessidade de ser exclusivo. Não aceita seguir dois senhores. Não, o reino não nos permite servir a dois senhores. O chamado do reino é um chamado radical e inegociável. Essa é a segunda resposta, não é isso? A segunda resposta nos ensina a respeito disso. O chamado ao reino é um chamado radical e inegociável. O reino é para ontem. Irmãos, ouça isso. Ouça, aprenda isso. Essas são as frases que de vez em quando eu falo com os irmãos na igreja. Anota para você lembrar, anota para você repensar, anota para você refletir um pouquinho a respeito disso. O reino é para ontem, porque o amor de Deus é para agora. O reino é para ontem, porque o amor de Deus é para agora. O amor de Deus nos abarca agora, nos abraça agora, nos envolve agora.
E por isso eu preciso entender que o reino de Deus é para ontem. Está na hora dos escudeiros se colocarem de pé, dos homens da cavalaria subirem em seus cavalos e marcharem. Está na hora da infantaria empunhar as suas armas, exatamente como nos contos, como nessas histórias fabulosas que eu tanto amo, e enfrentar a batalha. O reino é para ontem. Talvez eu e você, a gente já tenha perdido tempo demais, mas porque o amor de Deus é para agora, já não há mais tempo para negociatas, para que a gente fale para Deus em nossas orações, me permite amanhã, me permite depois, não, agora. Ele quer salvar o perdido, sarar o doente, libertar o cativo hoje. E o que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo do seu chamado como igreja? Você é a igreja, você gosta de dizer isso, eu sou a igreja do Senhor. Eu sempre gosto de frisar que você só é a igreja junto, reunido. Juntos só somos um tijolo dessa igreja. Mas está na hora de você, que faz parte dessa igreja, se pôr de pé para lutar essa batalha. Esse é um reino de amor e cuidado, não tenham dúvidas. Esse é um reino de amor e cuidado que se estende a todos nós, mas que só se torna operoso através daqueles que se sujeitam. Olha a grandeza do seu chamado. E a respeito de chamado, antes que eu esqueça, eu disse que eu citaria, para mim há também uma distinção muito clara da primeira e da última pessoa para a pessoa que está no meio ali, nas três pessoas nesses versos. A primeira diz, eu vou te seguir. A última diz, eu vou te seguir. Mas a segunda, Jesus olha para ela e fala assim, vem, me siga. Eu acredito em chamado. Todos podem participar. É uma mentalidade do Evangelho, é uma mentalidade da Reforma Protestante, sacerdócio universal de todo crente, é um entendimento para as igrejas, todos podem participar, todos têm um lugar para participar, mas eu acredito em chamado. Alguns têm um chamado distinto, e por isso Jesus foi tão duro e pontual com esse que poderíamos dizer que foi chamado especificamente para cumprir um serviço. Eu acredito nisso, Então, é algo para você refletir também. Mas, entenda que como a gente tem ensinado, todos podem participar, a grandeza de fazer parte disso, de participar disso. Porque esse reino maravilhoso, como eu disse, que Deus não precisa de você, não precisa de nós, Ele conta. Então Ele está contando comigo, contigo, para fazer o reino celeste, o reino de Deus, funcionar, acontecer. São as minhas mãos que vão ser impostas sobre os enfermos, são as suas mãos. Você está ouvindo? São as suas mãos que vão tocar o doente. São as suas mãos que vão se levantar aos céus e a sua voz que vai clamar ao Deus Todo-Poderoso para que os demônios saiam. Esse é o nosso chamado. São as nossas mãos, os nossos corações que vão palpitar, que vão clamar para que aqueles que estão cativos, aprisionados, sejam libertos. Jesus conta conosco para que o reino se perfaça em nossa era, em nosso tempo. Eu tenho uma palavra para você a respeito de tudo isso que eu já estou falando contigo. Sujeite-se, quebrante-se e seja um instrumento poderoso deste reino. Ouviu? Se sujeite, quebrante o seu coração, quebra toda a arrogância religiosa que às vezes te coloca em um lugar que você não está, que você diz, mas eu sei,
não se quebranta e entenda aqui o que Jesus está querendo nos ensinar de forma tão simples. Está ouvindo? Quebra o seu coração e diz assim: Deus, do teu jeito, não do meu. Fala para Ele com humildade, com o coração aberto, sabe? Porque Ele ama isso. Ouvir os corações que verdadeiramente estão quebrantados, sinceros diante dEle. Fala assim: Deus, me ajuda a fazer de novo. Eu quero vivenciar esse chamado do reino como eu nunca vivi. Eu quero ir além, cumprir essa palavra que o pastor repete, que esse pessoal da Vineyard aí fica falando, todos podem participar. Eu quero que isso seja real na minha vida. Eu quero participar mesmo. Como eu disse, acho que domingo passado, nossa, quantas vezes a gente diz isso, né? John Wimber falando: eu quero fazer as coisas que estão nessa Bíblia, no Novo Testamento. Olha para seu Deus, olha para Jesus com o coração quebrado e diz assim: eu quero ser esse. Eu nem sei exatamente como, mas eu quero ser um instrumento em suas mãos. Eu quero que o reino se perfaça através da minha vida. Eu quero me levantar, Pai. Aí você pode até me citar lá na sua oração, falar assim, igual o pastor Jaci disse, como um grande cavaleiro, empunhar uma espada, que é a palavra, sabe, se revestir da armadura do Espírito e lutar grandes batalhas, porque eu acredito que o Senhor está me chamando a fazer isso. Se levanta como esse. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida hoje. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Não deixa ninguém, não deixa ninguém te fazer acreditar que essa palavra não cabe em você. Essa palavra cabe no seu coração. Essa palavra cabe na sua fé. Essa palavra cabe na tua alma. Esse chamado é para você, é para mim, é para a gente. Ouve e se levanta para lutar. Deixa eu orar por você. Eu sei que você está em casa e está na hora de você falar com Deus. Às vezes em casa a gente se sente um tanto quanto... não é desconfortável, né? Porque a gente está em casa, mas um tanto quanto incomodado, porque parece que não tem aquela atmosfera da igreja, onde os nossos irmãos estão todos ao nosso lado, orando, levantando as mãos, chorando, cantando, seja lá o que for, né? E às vezes eu olho para o lado, só tem a minha esposa, eu olho para o lado, tem o meu filho, a minha filha, e às vezes eu fico assim, caramba, a tua casa hoje é essa igreja que se multiplica. Então, abre o teu coração de verdade e fala assim: Deus, estou aqui. Eu estou aqui para me rasgar em sua presença. E eu quero que essa palavra, ela seja uma palavra profética para mim. Eu quero me levantar assim. Amém? Deus, em nome de Jesus, vai agora em nome de Jesus a cada coração. Abraça, Deus, cada um dos teus servos em suas casas agora. Abraça cada um dos teus filhos e os faz sentir a presença poderosa do teu Espírito, para que em nome de Jesus haja restauração, haja renovo, haja um espírito novo, haja em nome de Jesus um quebrantamento, uma volta ao primeiro amor, ó Deus. Haja em nome de Jesus um enchimento, renovo, Deus, que vem do teu trono, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor, ó Deus, estende essa palavra aos seus filhos. E em nome de Jesus, que cada um deles tome posse dessa palavra, como uma palavra que o Senhor separou para o coração de cada um. Em nome de Jesus. Que esta seja uma noite de transformação, que esta seja uma noite de aceitar chamados a grandes missões, a grandes caminhos e aventuras, ainda que em meio à insegurança, a incertezas, o Senhor nos chama a vivenciar a grandeza do teu Evangelho. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos empodera a viver a grandeza do teu Evangelho.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te faça experimentar cada palavra essa que foi proferida sobre a sua vida. Amém? Fica com Deus, fique em paz, tenha uma ótima semana. Como a gente já disse, esse vídeo também vai estar no YouTube com uma certa edição. Você vai lá, compartilha com amigos e irmãos, siga os nossos canais e esteja com a gente aí nessa caminhada à distância, mas conectados. Fica com Deus.